Oi, gente. Então, vim aqui falar, né, sobre a violência obstétrica que eu sofri no meu segundo parto. Não vou falar nomes, nem de hospital, apesar de algumas pessoas já saberem, e nem de profissionais que cometeram a violência comigo. Como todo mundo já sabe, eu fui para o hospital no expulsivo, né? Fui com meu marido, minha doula. Meu marido já foi, né, conversando com mais calma para poder entrar, né? Apesar do hospital estar vazio, elas não deixavam, né? Não deixaram o meu marido entrar. Mas no expulsivo chamaram ele. Mas antes disso ainda, me colocaram numa sala de pré-parto, né? Normal. Estava sozinho, o hospital estava totalmente vazio, praticamente, a maternidade estava vazia. E elas me pediram para ficar na maca lá no cantinho. Tudo tranquilo, eu fiquei com a minha doula, sem problema nenhum. Só que parece que elas queriam ter o controle de alguma coisa. Esse é o problema de alguns médicos. Eles não assistem o parto, eles querem interferir, eles querem meter a mão, agilizar o parto, agilizar o processo, e não tem necessidade disso, né? A gente consegue parir. Do jeito que a gente veio para o mundo, a gente consegue parir. Então, as violências começaram ali mesmo no pré-parto, porque a minha doula, né, e a minha enfermeira, elas me ensinaram muito a vocalizar, e eu abracei isso com muita força, porque era o que me ajudava a aliviar as dores. Então, eu não gritava durante, né, a fase do expulsivo, eu não gritava muito, só no finalzinho, que eu gritei pra caramba, mas no começozinho eu não gritava, então eu vocalizava muito, eu ficava, né, depois vocês pesquisam aí o que é vocalizar também durante o expulsivo, que aí vocês vão saber. Então, né, obviamente eu estava sentindo dor, e aí elas falavam comigo, ficavam fazendo o puxo dirigido, que é uma das violências, né? Você está fazendo força errada, faz força agora, vai, faz força de cocô. Toda hora me falavam, faz força de cocô, faz força de cocô. Olha só, você não tá fazendo, eu tô vendo aqui, você não tá fazendo a força, você não tá fazendo a força direito. E assim, gente, quem já pariu normal sabe, não tem como a gente fazer força errada, porque é automático, o nosso corpo expulsa automaticamente o bebê. Ele vai fazendo a força de acordo com o que tem que ser feito. Então, quando vem né, a contração do expulsivo, ela já vem com a força que a gente tem que fazer. Então, a gente não tem que fazer muita coisa, é incontrolável. Então, não tem força certa e força errada. É a força que você está fazendo que o seu filho vai sair. Não tem jeito. E aí elas ficavam, né, falavam que a força estava errada, falaram para eu não ouvir a minha doula, para eu ouvir elas, para eu tentar fazer do jeito que elas estavam falando. E assim, eu não estava na Partolândia nessa hora, por incrível que pareça. É um dos momentos mais, né? E eu não estava na Partolândia, que é o que a gente fala, né? O processo que a gente entra. Eu estava muito consciente do meu corpo. Eu estava consciente de tudo que estava acontecendo em volta de mim. Eu estava consciente de tudo que estavam fazendo com o meu corpo. Inclusive, teve um momento engraçado que a minha doula foi fazer, né? Foi me ajudar durante uma contração. Eu reposicionei a mão dela no lugar que eu achava que estava, né? Que ia me aliviar mais. Então, assim, eu estava muito consciente do que estava acontecendo. Eu via tudo à minha volta. Algumas coisas eu perdi, poucas. Provavelmente durante as contrações, mas a maioria das coisas eu me lembro muito bem. E eu lembro de ter mais uma gestante, que eles estavam aplicando ocitocina. E aí eu vi que elas ficavam falando de risadinha, chegavam vários profissionais, eu nem sei o que eram, não sei se era só obstetra, se era pediatra junto, não me lembro. Eu sei que o meu expulsivo demorou quase 3 horas. E nessas quase 3 horas, ficaram 2 obstetras do meu lado o tempo inteiro. E assim, elas não ficaram só assistindo, elas ficaram ali enchendo o saco mesmo, sabe? Elas ficavam fazendo os puxos dirigidos. E uma outra obstetra, que é a que fez o meu parto, porque eu já vou contar o porquê disso, ela ficava manuseando o meu períneo. E assim, não tem necessidade disso, né? Meninas, não deixam fazer isso com vocês. Ela veio por umas 2 ou 3 vezes de luva, latex, né? Plástico, né? Sem lubrificação nenhuma. Ela vinha e manuseava meu períneo em volta da cabeça do bebê. E assim, era uma dor
que toda vez que ela vinha fazer isso, eu retraía. Então, eu sentia que eu regredia no meu expulsivo porque ela estava manuseando o meu períneo. E aí teve uma hora que eu falei com ela, eu falei assim, olha só, você tá manuseando, tá me incomodando. E se me incomoda, retrai, não retrai? Aí ela assim, E, né, passou, depois não fez mais não. No final fez, aliás. Aí chamou meu marido, né, meu marido já estava lá na hora mesmo do expulsivo, depois de todas essas interferênciazinhas, né? Bom, como vocês sabem, eu já não estava aguentando mais o trabalho de parto, né? Já estava muito cansativo para mim, porque eu não estava comendo direito e já eram quase 27 horas de trabalho de parto. Então, eu já estava muito cansada. Então, eu fiquei na posição de barriga para cima, com as pernas para cima. De barriga para cima. E essa não é uma das melhores posições para se ganhar num parto normal, porque não é para baixo igual para baixo todo santo ajuda, né? A gente sempre ouviu isso. Então, geralmente é de cócoras, né? Que é a melhor posição, só que eu não estava aguentando, eu estava muito cansada. Então, eu deitei de barriga para cima, puxei minhas pernas e ficava fazendo força. Enfim, na hora do bebê sair mesmo, do Pedro sair, eu senti o círculo de fogo, que todo mundo fala, né? Que várias mães falam, que sentem o círculo de fogo, que é a cabeça do bebê na hora que tá para passar mesmo. Sentir queimação, ardência, mas tudo que eu já esperava sentir. E eu sabia identificar. Agora, na minha cabeça, eu identificava tudo. Agora que eu tô sentindo o círculo de fogo, quer dizer que tá saindo mesmo, né? E aí eu olhei, eu cheguei a ver a cabecinha do Pedro saindo, né? Pra sair, né? Aliás. Assim, eu tava muito feliz, era ocitocina pura. Então, eu senti o círculo de fogo, e aí eu senti cortar em duas partes. Eu senti um cortezinho, mas assim, não era dor, eu senti o corte. Ao mesmo tempo que eu senti o círculo de fogo e era dor, esse corte eu senti e eu falei assim, pronto. Foram essas as duas lacerações que eu vou ter. Saiu a cabeça. Quando saiu a cabeça, eu fui puxar o ar para respirar. Eu lembro muito bem disso. Eu fui puxar o ar para respirar. No que eu puxei o ar para respirar, a médica pegou o Pedro pelo pescoço, como se fosse uma cesárea, e puxou para cima. E assim, gente, como eu falei com vocês, eu estava consciente de tudo que estava acontecendo. Parecia que eu estava, assim, olhando o meu corpo por dentro, sabe? É muito surreal até lembrar disso, porque eu tenho certeza que eu não tinha lacerado nada por dentro. Só os 2 piquezinhos. E assim, eu tenho certeza que era coisa pouca. Eu, assim, de coração, eu não preciso mentir para aumentar alguma coisa. E daí, na hora que ela puxou, né, pela cabeça o Pedro, eu senti que saiu cortando tudo. Não cortando tudo, né? Eu senti que saiu cortando. E aí, na hora que eu fui respirar, eu dei aquela puxada de ar, porque eu sabia que, falei, poxa, alguma coisa saiu diferente. Eu tinha que terminar de expulsar o meu filho, meu corpo tinha que terminar de expulsar. Não precisava dela puxar, ele ia sair, entendeu? A cabecinha já estava para fora, a cabecinha do Pedro já tinha saído, então não tinha necessidade de puxar, porque depois da cabeça passa, gente, o resto passa. Não tem necessidade nenhuma dela fazer o que ela fez. E antes disso também, veio uma 3ª ou 4ª médica falar que estava demorando muito, que o meu bebê estava em sofrimento, só que o tempo inteiro a outra médica, parece que para tentar fazer alguma intervenção assim também, ela vinha às vezes não, né? Às vezes também é exagero falar isso, mas ela vinha com o sonar, ouvia o coraçãozinho do Pedro, que estava tudo bem, o tempo inteiro, gente, eu fui monitorada, o Pedro também. O tempo inteiro. Então não tinha sofrimento. Não tinha sofrimento. Ela vinha, se eu não me lembro, era sempre 158, não sei se durante contração ou não, mas eu sei que ela sempre acompanhava. E aí chegou essa outra médica, que acho que ela estava de olho em outra paciente, e ela veio falar comigo. Ela veio achar ruim comigo, na verdade. Ela brigou, ela não falou tranquila. Ela falou, olha, tá em sofrimento. Apontou o dedo assim e falou, olha, tá em sofrimento, tá? Se ficar assim muito tempo, vai ficar em sofrimento, não sei o quê. Aí meu marido, na hora, achou ruim com ela. Ele falou assim,
a médica daqui já tá acompanhando. Muito obrigada, não precisa falar nada não. Eu não sei como ler, eu não lembro como foi direito, mas foi mais ou menos assim. Ele deu uma tirada nela porque não tinha necessidade de ela falar o que ela falou, ela me preocupou na hora. Não pode fazer isso com uma mãe. A mãe tem que ficar sabendo. Se realmente for uma preocupação, aí depois que o pai né, já estivesse sabendo de tudo, vai fala com a mãe, né, e vai e resolve as coisas. Não é assim que se faz. Não é por um achismo você chega e fala com a mãe e preocupa ela à toa, né? Enfim, aí tiraram o Pedro, né? Ela puxou o Pedro. Aí eu pedi ele pra ficar no meu colo. Ela falou, mas eu tenho que limpar, tá? Eu falei, não tem problema. E aí depois que ele veio pro meu colo, ela falou, olha, eu tenho que levar ele pra limpar, pra pesar, pra fazer tudo mais. Eu falei, não dá banho. Eu lembro que eu até falei isso, não dá banho. Ela falou, não vou dar banho não. Só vou limpar ele, passar um paninho nele, pesar, né? E ver como que ele tá. Eu falei, tá bom. Aí eu falei com o Lohan, aí o Lohan foi, cortou o cordão umbilical. Assim, é até engraçado que parece que elas estavam fazendo meio que no deboche, porque elas sabiam que eu tinha um plano de parto, e elas sabiam... Eu tô perdendo várias coisas, tá, gente? É só o que eu lembro, assim, que foi mais marcante pra mim, mas teve várias interferências, vários tipos de interferências graves que elas fizeram que poderiam atrapalhar mesmo meu parto. Aí o Lohan foi cortar o cordão umbilical, né, que a gente pediu. Tem como? Se não tiver, não tem problema. A gente não ia se importar se não tivesse. Mas não custa perguntar. Então nós perguntamos. Pode? Ele pode cortar o cordão umbilical? Pode e tal. Como se fosse um debochezinho, mas tudo bem. Deixou ele cortar. E aí, o que geralmente se faz, né? Se tira foto, filma, né? A minha doula, apesar dela ter sido repreendida de não poder tirar foto, não poder filmar, ela ainda assim pegou e falou, eu preciso registrar o momento pro casal, né? E aí, ela parece que de muita sacanagem, ela pegou o cordão umbilical bem próximo, assim, a mim, né? Lá, bem próximo, e falou pra ele cortar. Assim, nós temos o vídeo, né? Eu, meu marido, nós temos o vídeo, nós não podemos mostrar pra ninguém. Claro que, né, é pra nós isso, mas, poxa, que legal seria, né, ter uma fotinha cortando o cordão umbilical, o Lohan com o maior orgulho, falar eu cortei o cordão umbilical, né, mostrar pro pai, mostrar pra mãe. Não tem como, porque ela mandou ele cortar o cordão lá pertinho de mim, né, bem pertinho. Então, assim, a gente tem um registro, mas tem um registro só pra nós. Aí levaram o Pedro, pedi pro Lohan acompanhar. Só que eu estava, assim, banhada de ocitocina. Eu estava com muita ocitocina, eu estava muito feliz. O meu sonho tinha se realizado ali, eu não estava nem aí pro que tinha acontecido agora. Eu queria parar de sentir dor e descansar e amamentar meu filho. Eu queria muito a Golden Hour, muito. Mas nós fomos... Aí chegaram com uma maca, e aí durante a chegada da maca, a médica olhou, ficava fazendo assim, e falou assim, olha só, um monte de laceração, grau 1, grau 2 e grau 3, né? Falava assim com despeito, sabe? Aí eu, não tem problema, costura isso, eu quero ir embora, eu quero deixar isso aqui, eu quero acabar com isso aqui. Né, eu quero passar de fase, né, como algumas pessoas falam. E aí a gente foi pra sala de cirurgia pra fazer a sutura. Só que assim, tem umas coisinhas que eu não me importo, mas que quando a gente vai pesquisar são coisinhas absurdas. Que, por exemplo, eu tava toda lacerada ali, eu tava muito cansada, aí chegaram com a maca, falaram, passa pra maca. Aí eu fui, sem problema nenhum, falei, não preciso de ajuda, né, realmente não preciso de ajuda. Pulei pra maca, pulei assim, né, fui me arrastando pra maca, que tava um pouco mais alta até, e assim, aí fui, só que o Lohan já tinha percebido, hoje ele me conta, né, que ele tinha percebido muito sangue, e eu tava nem aí, falei, é normal, é fluxo sanguíneo normal, porque eu acabei de parir, tô lacerada, né, um pouco pelo menos, então tem que sangrar mesmo. E aí fomos pra sala de cirurgia, chegando lá, eu tava sentindo muito frio, porque a sala bem gelada, mas são coisas que, assim, eu não me importava. O que eu tava mais preocupada era, poxa, vai costurar aqui embaixo, cobre a parte de cima pra mim, né, eu tava sentindo muito frio, eu tava trêmula, eu tava tremendo muito as pernas,
Só que eu já vi que realmente, depois, algumas mães, depois do parto normal, fica com as pernas meio trêmulas. Normal. Só que eu tava sentindo muito frio. Eu tava tremendo o corpo inteiro. Eu tava com muito, muito frio. Eu tava sentindo que aquilo não era normal. E eu pedi, eu falei, moça, por favor, tem como você me cobrir só a parte de cima, pelo menos, né? Ai, não tem. Aí eu, tá, não tem problema não. Aí não queriam deixar minha doula entrar. E aí ela, né, com educação, porque a minha doula é muito educada, ela com educação, ela falou, por favor, eu tô acompanhando a gestante, né, só até ela ir embora, eu não vou fazer nada, né, eu não vou incomodar vocês, eu não vou interferir, eu vou ficar ali do ladinho dela, eu vou fingir que eu não existo. E assim foi, né. Eu lembro muito bem que quando ela chegou lá, eu tava com tanto frio, eu tava tremendo tanto, que eu pedi pra ela, porque durante as minhas contrações, às vezes ela vinha com a mãozinha dela, ela é desse tamanhoquinho, né, gente, é um amor. Ela vinha com a mãozinha dela e fazia, massageava meu coração. E aí eu senti um conforto muito grande naquilo. E eu pedi pra ela. Falei, Inês, faz massagem no meu coração, igual você fez durante as contrações, que eu tô com muito frio. E ela veio, gente, ela me aqueceu tanto. Depois vieram com uma coberta. Pra não falar, né? Porque tinha testemunha, né? Eu acho que é mais por isso que elas fizeram isso. Aliás, um detalhe. Até então, tudo elas, tá? Não tinha nenhum homem. Não foi nenhum homem que até agora, até então, tinha feito alguma coisa comigo. Tudo mulher. Tudo mulher. Pra vocês verem, né? E aí, na hora que ela começou, ela realmente, tem várias laceraçõezinhas. Falei, não tem problema não, moço, não me importo não. Bebê grande, né? E aí ficava assim, bebê grande, né? Como se, tipo assim, culpa sua. Você quis bebê grande. Aí, essa parte até que quando eu contei pra minha mãe começou a passar mal, de tão... Eu tava lá, posição ginecológica, né, aparelhinho com as perninhas e tal, e aí ela, antes de costurar, ela falou assim, eu vou ter que dar uma limpadinha aqui, porque tem alguns coágulos. Não sei por que dá coágulo, esqueci até de perguntar à minha enfermeira, nem lembro, não sei por quê. Mas eu dei alguns coágulos. Mas assim, era coisa de limpar e pronto, acabou. Gente, ela enfiava a mão dentro de mim e fazia assim, ó. Como se fosse isso aqui, ó. Ela pegava os coágulos e fazia assim, ó. Exatamente assim. Olha, que monte! Olha só, quanto coágulo! Nossa, quanto sangue! E ficava me mostrando. E eu assim, eu conseguia ver porque ela levantava. Porque senão eu não ia nem ver. Qual a necessidade disso? Não sei. A necessidade, talvez, pra ela era tipo assim, tá vendo? Você quis o parto, você foi teimosa e você, né, quis a doula, você quis humanizado, né, normal. Tá aí, ó. Você não quis? Agora aguenta. Eu aguento, né? Tanto que eu aguentei, eu só queria que me costurasse. E aí ela começou a aplicar ai, meu Deus, esqueci o nome. As anestesias locais para poder fazer as suturas. Então ela foi, depois de aplicar, eu lembro que ela passou álcool, e aí eu lembro de uma ardência muito grande, eu falei, moça, você tá passando álcool? E ela, tô pra limpar, e não sei o que. Eu falei, tá, depois eu descobri que não tinha necessidade disso, mas, né, sofri ali e pronto, acabou, eu só queria que aquilo terminasse e ir pra... Acho que quem pariu assim, sabe, eu só quero que acabe pra eu ir encontrar meu filho. E aí eu fiquei ali, né, ela ficou me costurando e tudo mais. Enfim, com aquela cara de cocô, né, pra mim, como se eu tivesse feito alguma coisa errada. E, enfim, aí fomos pro quarto. Na ida pro quarto, eu encontrei com o Lohan com cara de desesperado. Eu falei, o que foi? Ele, cadê o Pedro? Eles não me deixam encontrar o Pedro. Desde quando eu saí de lá, eu não vi o Pedro. Eu falei, meu Deus. Aí eu comecei, né, a ficar mais preocupada. Eu falei, cadê meu filho? Vocês sabem, gente, porque... que a gente... O tanto de história que a gente ouve de criança roubada, criança trocada. Por mais que a gente, né, por mais que há anos não aconteça isso, a gente fica preocupado. A gente quer acompanhar nosso filho. E durante a sutura chegou uma médica lá
uma cara pra mim, como se eu realmente estivesse fazendo uma coisa muito séria. Ela, nem as vitaminas eu posso dar, não? Eu falei, como assim? Ela, as vitaminas pro seu filho. Aí eu falei com ela, não, eu só não queria que desse banho, coisas mais grotescas, né, que acontecem com as crianças, que eles fazem com as crianças, que não tem necessidade nenhuma, e a gente tinha estudado que isso não tem necessidade nenhuma. Se vocês quiserem saber, pesquisem aí. E aí, então tá bom. E aí voltou pra cuidar do Pedro. Depois fomos pro quarto, já tinha passado da hora da Golden Hour, né, não consegui, infelizmente, amamentar meu filho na primeira hora, ter aquele contato visual com ele, que eu acho tão lindo, que é tão bonito e tão importante. Não consegui. Mas assim que ele chegou, eu já fui logo, falei, me dá meu filho, né? O Lohan tava com ele no colo, eu falei, me dá ele, eu vou amamentar. E aí, nossa, lindo, ele pegou na hora, eu deitada ali mesmo, né? Ele pegou na hora. E aí ele dormiu do meu ladinho. Só que eu comecei a sentir saindo muito sangue. Eu não sabia se esse fluxo era normal, mas eu comecei a ver que era anormal quando eu comecei a ficar fraca e a delirar um pouco. Eu comecei a ficar muito fraca, muito trêmula, eu tava com muito frio, eu já tava com 2 cobertas, pedi o Lohan pra pegar mais, porque a Inês veio até a nossa casa pegar, e aí, pra ele dormir, né, no caso, e aí eu ainda tava sentindo muito frio. E eu comecei a delirar. Eu falei com ele, eu falei, amor, eu tô delirando muito. Eu tô olhando, eu tô virando o olho, eu tô me sentindo muito fraca, eu tô com muita sede, muita fome. E aí pedi pra ele chamar uma enfermeira pra, né, me ajudar de alguma forma. E aí ele chamou, ele falou, minha esposa tá assim, assim, tal. Ah, tá, já vou. Aí falou que ia, não foi. Aí eu comecei a piorar. Eu falei, amor, chama. Aí eu comecei a chamar ele, mesmo com o olho um pouco caído, e aí ele me olhou com cara mais séria, assim, ficou mais preocupado ainda, porque ele já estava preocupado. E ele com o Pedro no colo, coitado, né? Ele não tinha muito o que fazer, porque não tinha onde pôr o Pedro direito, não tinha onde ele sentar praticamente direito, mas coisas de hospital, né? E aí, enfim. Aí ele chamou novamente a enfermeira. Ah, mas sangrar é normal. Eu, não, moça, é normal, mas dá uma olhadinha e vê se tá normal o fluxo. Porque às vezes o fluxo não tá normal. Ela pegava assim por cima, abria, né, aquele fraldão que a gente fica, abria, olhava, normal. E fechava de novo. E aí veio uma quarta enfermeira. Uma quarta enfermeira não, foi a 4ª vez que o Lohan foi chamar uma enfermeira. E aí ele chamou mais sério, ele ficou mais preocupado, né, demonstrou mais preocupação pra elas. Falou, olha, vai lá ver, por favor, minha esposa, porque ela tá sangrando muito, ela tá muito fraca, ela tá começando a delirar. E aí ela foi, né? Muita contra a vontade dela, ela foi. Aí ela olhou por baixo. Quando ela olhou por baixo, uma poça de sangue, muito sangue. E eu muito fraca. Eu falei, moça, eu tô muito fraca. Eu já tinha comido, a minha doula tinha deixado lá um potinho com castanha e uva passa. E eu fui comendo aquilo, eu comi quase os 2 potinhos inteiros. E tomando muita água, eu fui tomando água. Só que não resolvia, eu continuava muito fraca. E aí eu falei assim, moça, eu não quero, né, eu não vou te ensinar a trabalhar, mas eu acho que eu tô precisando de um soro, que eu tô passando muito mal, eu tô muito fraca. E aí ela olhou pra mim, ela fez, sabe, essas caras desses filmes de adolescente, que a outra invejosa olha assim, ela falou assim pra mim, ué, mas você não quis doula? Você não tinha no seu plano de parto que não poderia ter acesso? Assim, eu e o Lohan, a gente deu uma travada na hora do absurdo que a gente tava ouvindo. Aí eu falei, mas na hora a gente respondeu, mas o que isso impede? O que eu ter uma doula durante o meu parto, o meu trabalho de parto e o meu parto, porque agora eu estou no pós-parto, o que interfere de vocês me atenderem? Vocês vão me negar atendimento? Aí parece que ela viu que ela falou merda, ela saiu. Ah, não, eu vou ver pra você, que não sei o quê e tal. E aí, gente, tem que ficar bem claro. Por que eu pedi não para não ter acesso? Porque eles já chegam no hospital, se você está em trabalho de parto, a maioria das pessoas acontece isso. Eles já chegam colocando acesso para aplicar ocitocina para acelerar o parto. Acontece isso, tá? E aí eu não podia ter um choque de ocitocina tão grande assim
e nem, principalmente sem preparar, né, e tudo mais, por causa da minha cesárea anterior. Então, por isso que eu pedi, porque eu falei assim, às vezes no automático eles vão fazer isso comigo, não sem maldade, sem nada, mas no automático eles vão pegar e vão fazer isso, e aí vai acontecer uma ruptura de útero, e aí eu quero ver, nós todos vamos passar muito aperto, né? Fora, né, a minha saúde e a do Pedro. Então, nós pedimos para não ter acesso. E aí ela me questionou, ué, você não queria? Né? Não era vontade sua ter doula? Eu falei, gente, eu não acredito que eu tô ouvindo isso. Enfim, voltaram com soro, me deram. E aí, né, amanheceu o dia, eu tomei café. Só que eu tava com muita vontade de ir no banheiro. Aí eu falei, amor, você não vai conseguir me ajudar, porque tava com o Pedro no colo. Eu falei, pede uma enfermeira pra me ajudar, porque eu não tô conseguindo levantar. E eu sentia, eu tenho hipoglicemia, gente, eu sei quando eu consigo ficar em pé, com fome ou não, eu sei quando eu tô fraca. Então eu pedi pra elas me ajudarem, eu falei, me ajudem no banheiro, fazer xixi, porque eu não tô conseguindo sozinha e meu marido não consegue me ajudar, porque ele tá com meu filho. E o Pedro tava chorando na hora, eu não lembro, alguma coisa assim. E aí ela falou, não, você consegue. Moça, só tenta me ajudar aqui uma vez pra você ver. Aí ela pegou, me levantou, me suspendeu na hora que eu fiquei sentada. Mas você tem que ficar sentada. Eu falei, eu sei, eu já passei por uma cesárea e é assim. Você senta primeiro, fica um tempinho sentado. Depois que você, né, tá toda consciente ali, o seu corpo tá legal, você levanta e vai no banheiro. E eu não tava assim. Primeira vez que ela me levantou, eu, caí de novo. Desmaiada. Aí ela, não, vamos de novo. Tentei de novo, caí desmaiada. Falei, eu tô fraca. Moça, eu tô fraca. Colocaram aqui o acesso, colocaram o soro, mas eu ainda tô fraca. E aí, só me trocar, falando nisso, o sangue, trocaram a fralda, acabou, né? Só trocou a fralda e colocou o acesso e foram embora. Enfim, aí depois colocaram então aquela, como é que se chama? Comadre, pra eu fazer xixi, consegui um pouquinho, porque é muito desconfortável, até, né? E é difícil até de fazer xixi depois de parto. Mas aí eu tentei conseguir um pouquinho. Chamaram um médico, era um médico residente, a gente conseguiu observar que era um médico residente. E aí esse médico veio, apertava, sabe, o meu útero, assim, apertava muito forte e falou assim, você já teve algum tumor no útero? Eu não lembro direito a palavra que ele usou. Mas é como se fosse cisto, você já teve alguma coisa assim? Eu falei, não. Eu tinha alguns ovários policísticos, mas acho que já tinha até resolvido isso, eu não me lembro. Aí ele, porque tá bem altinho aqui seu útero e tal. Assim, gente, eu tinha acabado de parir, né? Meu útero voltar ao normal de uma hora pra outra não tem como, mas tudo bem. Eu falei, moço e tal, então, né, o que vai ter que fazer? Ele, não, eu vou te dar uns remedinhos. Aí me deu misoprostol. Aí falou que ia me dar misoprostol. Aí eu falei assim, mas eu vou sentir contração? Aí ele, vai. Aí tipo assim, vai. E aceite. Eu, moço, tem como me dar algum remédio pra eu não sentir a dor, mas ao mesmo tempo fazer efeito? Se não tiver, não tem problema, mas se tem jeito, se tem como fazer? Ele, tem. Vou mandar fazer um remedinho pra cólica pra você enquanto você estiver tomando o misoprostol. E não é tomar, tá, gente? Enfim. Foi até uma das piores partes, mas eu não vou contar isso aqui porque não convém, né? Não convém, não tem nem necessidade. Eu acho que quem sabe o que é misoprostol, sabe como é que é, vai saber. E aí eu comecei a sentir as cólicas, não mandaram os remédios para as cólicas, e aí chegou depois 2 enfermeiras para conversar comigo e com o Lohan chorando. Nossa, o Lohan chorava. Ele falou comigo que eu não tinha consciência do tanto que eu tava mal. Assim, ele olhava pra mim, eu tava branca, eu tava fraca. E eu não tava assim, eu tava me sentindo feliz, pelo menos, sabe? Eu tava fraca, eu tava frágil, eu sei que eu tava, mas eu tava muito feliz. Então, eu não tinha consciência do que tava acontecendo ali direito. E aí eu que dava força pra ele. Ele chorava e eu falava, amor, calma. Vai passar, a gente vai embora daqui, a gente vai pra nossa casa, vamos cuidar dos nossos filhos e vai ficar tudo bem.
até muito ruim lembrar disso, porque a gente vê nosso marido que é tão igual, ele é muito forte, ele, né, não é assim, e ele, o tanto que ele chorava, não, é muita maldade, sabe? Aí, eu sei que vieram essas duas enfermeiras depois, e elas vieram conversar com a gente, assim, gente, a gente não sabe o que tá acontecendo com vocês, porque a gente chamou até um outro médico que é de outro setor para atender você e tal, e parece que vocês não estão gostando. Eu assim, eu achava que aquele médico ia resolver meu problema, eu não tava nem aí, só que quando ele me colocou os remédios, eu gritava de dor. Então, assim, parece que o hospital, aquela parte, pelo menos do hospital, ficou sabendo. Então, elas ficaram meio preocupadas, principalmente porque esse médico parecia ser residente, então poderia ficar, né, ruim pro lado dele. Não, a gente não sabe o que tá acontecendo e tal, porque a gente tá te atendendo tão bem, não sei o que. E aí nós fomos e contamos pra elas o que uma outra enfermeira falou com a gente, né, essa questão da doula, né, tudo mais. E que eu só gritei muito, eu só chorei muito, porque realmente tinha me machucado pra colocar esses remédios, né, pra eu fazer as contrações, que ele falou que para essas contrações tinham que vir para poder expulsar os coágulos que ele disse que tinha ainda no meu útero. E aí, então, elas voltaram depois que a gente conversou, né? O Lohan chorou novamente, eu chorei também, porque a gente estava sofrendo retaliação, né? Porque nós queríamos só ser bem tratados, digamos assim. E aí, vieram depois as mesmas enfermeiras falando que a gente ia ser mudado de maternidade, porque lá são 2 maternidades. A gente ia para uma outra, porque uma médica, a médica de ronda, ela, né, que faz rondas na maternidade, ela queria me olhar de perto, né, me acompanhar de perto. E aí, ela veio me examinar. Aí a gente foi trocar de lado, né, a gente foi para um outro quarto. E dessa vez eu fui na própria maca, né, eles me recolocaram na própria maca que eu estava, não me fizeram mudar de maca. E aí, essa médica chegou pra me ver. E aí ela apalpou a minha barriga com toda delicadeza, né, que se deve ter, porque eu tinha acabado de parir, meu útero estava, né, começando a voltar ao normal. E aí ela veio, apalpou, e ela, de longe, ela falou com esse médico residente. E ela falou com ele assim, você sabe que tem 2 coisas que tem que olhar, né, fulano? A passagem e o útero. Bom, aí ela falou isso com ele de longe, ele na porta e ela do meu lado, assim. Aí ela falou, você sabe, fulano, que você tem que olhar 2 coisas, o útero e a passagem. E eu tô achando aqui que é a passagem. Você já olhou o útero dela pra ver se mudou alguma coisa depois que você colocou os remédios? E aí, eu e o Lohan, assim, a gente até, né, ouviu com atenção o que ela falou. E parece que ela tava dando esporro nele, sabe? E aí ela veio e mandou ele apalpar. Aí ele veio, dessa vez ele veio e falou, posso ver? Eu falei, pode. E aí ele veio com maior delicadeza, apalpou e falou com ela, não, doutora, sim, tá diferente. E, gente, não tava. Eu tinha plena certeza que da forma que ele apalpou, o bolinho, né, que ficou na minha barriga, assim, era o mesmo tamanho, né, não tinha diferença nenhuma, eu tenho certeza absoluta. E aí ela falou, olha, eu quero olhar a sua passagem, que é o canal de passagem, né? Aí eu falei, tudo bem, pode olhar. Aí tava saindo muito sangue. E aí ela olhou meu pulso, ela falou, ela tá com taquicardia. Muito pálida, ela começou a falar todos os meus sintomas ali. E, assim, praticamente falou pra gente, você colocou esses remédios, ela sofreu pra colocar esses remédios à toa. É a passagem que é o problema, né? Ela perguntou, você olhou a passagem? Ele, olhei e tal, mas não tinha olhado direito. Então, enfim, e essa foi a única passagem de um homem por todo esse processo. E aí,
Aí que começaram. Aí ela falou comigo, olha, a gente vai te sedar, né? A gente vai te levar para uma sala, vai te sedar para ver como que tá a sua passagem, porque eu tô achando que o fluxo sanguíneo tá exagerado porque ainda não foi suturado direito, alguma coisa assim, alguma coisa no canal de passagem. Eu falei, tudo bem, doutora. Nossa, sedar, melhor coisa do mundo. É isso que eu queria. Eu não queria sentir dor, né? O meu foco era esse. Eu queria parar de sentir dor. Não aguentava mais sentir dor. Era só isso. E aí, ela falou, não, mas você vai ter que... A gente viu com a equipe de cirúrgico anestesista e ele falou que é melhor você ficar 12 horas sem comer pra poder ir pra cirurgia, né? Ficar em jejum. Lá vamos nós, ficar mais fraco ainda, né? Mas isso não era violência obstétrica, isso não foi, isso foi, né, um cuidado a mais até que ela falou, olha, você comeu há 3 horas atrás, né, e comeu pouco, a gente pode te levar pra sala de cirurgia, a gente pode te sedar, mas é mais perigoso. Eu falei, não tem problema, doutora, faz o que for necessário, eu fico sem comer, eu fico sem beber água, e assim, a minha garganta seca volta, né, porque eu fiquei com garganta seca, boca querendo rachar. Enfim, gente, assim, nada que era pra ter acontecido, aconteceu, né? Se não fosse ela puxar o bebê, mas tudo bem. Não precisava também disso tudo depois, né? Da sutura, dos cortes acontecerem. Enfim, fui pra sala de cirurgia, me sedaram, foram super tranquilos comigo. Fizeram a sutura, refizeram as suturas. A médica veio depois falar comigo que eles fizeram na que faltou, eu acho que foi uma, não sei o que foi, e refizeram as outras. E aí depois até a minha enfermeira, ela me falou que pra ter que refazer, porque tava muito ruim. Então, e aí pra ter que refazer, né, tem que estar muito ruim. Aí eu voltei pro quarto, voltei bem, né, bem melhor. Pude me alimentar, né? E aí todo mundo que estava no quarto, tinha mais ou menos umas 5 pessoas, umas 5 mulheres no mesmo quarto. Elas falaram, nossa, você é outra, né? E tal. Eu falei, caramba, gente, eu tava assim mesmo, porque eu conseguia conversar, né? Eu só não levantava, porque toda vez que eu tentava levantar pra ir no banheiro, eu tentei ir no banheiro de novo, depois eu desmaiava. Eu só não conseguia isso, né? Mas, assim, eu tava bem. Eu tava me achando melhor um pouco, né? Mas todo mundo falou que eu tava, assim, minha cara era uma das piores. Todo mundo do quarto ficou preocupado comigo. Inclusive, uma delas disseram que antes de me levarem para esse quarto novo, elas falaram que parecia que tava chegando a Rainha Elizabeth, que eles movimentaram, assim, todos os profissionais e fizeram tudo com muita rapidez. Então, assim, foi grave, sabe? E aí, depois, gente, que eu conversei com a minha enfermeira, é que ela foi falar comigo. Ela falou, olha, Carol, depois disso, depois desses sintomas que você tava, era convulsão e morte. Então, assim, pra vocês terem noção do quão grave o que eles fizeram comigo, sabe? Do quão grave foi. É uma retaliação. A todo momento chegavam perto de mim, nossa, bebê grande, né? Corajosa, nossa, corajosa, bebê grande. Gente, eu já vi várias mulheres menores que eu, com bebê tão grande quanto, ou maior até, que não aconteceu nenhuma laceração, não aconteceu nenhum problema no parto. E eu tinha plena consciência que isso não tem problema. Gente, bebê não passar é questão de pelve, é questão de osso, né? Pele elástica, né? Músculo, ele pode abrir, fechar, né? Não tem, sabe? Não tem impedimento disso. E lacerou, costura, ele dá aqueles pontinhos que são pouquinho, gente. É pouquinho, é pontinho que dá, entendeu? E vai embora. Até todo mundo, um monte de gente perguntando, nossa, achei que parto normal já saiu do hospital, só que eu não tava conseguindo contar ainda, né? Que eu fiquei 3 dias no hospital. Eu tive que receber bolsa de sangue. Eu fiz, eles tiveram que fazer transfusão de sangue em mim. Então, assim, pra vocês verem o quão grave foi, e não foi por causa do parto. Não foi por causa do modo natural, foi porque teve intervenção. Não deixem ter intervenção.
Na hora, no momento, gente, meu marido tava emocionado, eu, né, tava parindo, minha doula também ali, me dando apoio. A gente, né, foi tão rápido que não tem nem como a gente falar pra não fazer. Opa! Não tem nem como a gente não falar pra não fazer, porque a cabeça saiu, ela puxou o menino pra cima, assim, como se estivesse tirando uma cesárea, sabe? Qual a necessidade disso? O menino nem ia nascer normal. Então, eu fico até nervosa de lembrar disso. E aí, depois disso, por que essa retaliação toda? Né? Qual o problema de eu ter escolhido uma doula? Aliás, é uma ajuda a eles, né? Elas poderiam me deixar tranquilamente durante todo o meu processo de expulsivo. Elas poderiam olhar, ir lá de vez em quando, ver se já estava quase. Não estava? Vai fazer outra coisa, vai tomar um café. Eu estava com a minha doula, eu estava assistida por alguém, pelo menos. Sabe? Mas não, elas queriam ficar em volta, sabe? Foi retaliação o tempo inteiro. Parece que elas estavam com raiva de mim porque eu tava com doula. Tudo porque eu tava com doula. Tudo porque eu tinha um plano de parto protocolado. Entendem? Então, assim, mesmo assim, não fizeram muita coisa. Não fizeram muita coisa que eu pedi no plano de parto. Porque senão tinha feito. Tá? Tinham sugado, não tinham deixado, né, a gente cortar o cordão, não tinham deixado a gente tirar foto. Eu não ia ter nenhum registro do meu momento com meu filho. Eu não ia ter nenhum registro. Eles não deixaram. Mas a minha doula foi e fez. Graças a Deus que ela fez. Porque senão eu não ia ter nada. E eles não têm direito de fazer isso. Não tem nenhuma lei que proíbe você de tirar foto e filmar do seu parto. Não tinha ninguém aparecendo, não tinha uma cortina em volta. Ninguém ia aparecer, só eu. Só um recado para quem ouve, né, para quem tá ouvindo essa história e me julgando, falando que, ela escolheu, tá vendo? Porque ela escolheu o parto normal, por isso que eu vou pra cesárea, porque não sei o quê. Foi tudo normal. Se não tivesse uma interferência médica, né, enxerida, não teria acontecido nada disso, eu tenho certeza absoluta. E se não fosse a retaliação também que eu sofri, nada disso teria acontecido, tá? Se eu posso deixar algum recado, tenham sim um plano de parto, tenham sua doula. Foi essencial para mim ter minha doula, foi essencial ter o meu plano de parto, porque senão teriam dado fórmula para Pedro. Nem sei se deram, né? Mas eu coloquei lá e ela depois veio me perguntar se podia dar fórmula para ele. Eu falei que não tinha necessidade e que eu ia amamentar. E não deram, né? Eu acho que não deram. Então, assim, resguardem vocês mesmo, e porque nós vamos tomar nossas providências. Ainda não tomamos porque, né, muita coisa no meio, mas a gente não pode deixar por isso mesmo, né? Porque, como eu falei, eu quase morri por interferência e por negligência. Então, se resguardem sim, de todas as formas que vocês puderem, tá? Hoje tá aqui, ó, um boizinho. Nasceu com a pigar, acho que 9. Então, assim, ó, tudo nos trinques, se não tivesse essa interferência tão maluca dessas mulheres que acham que tem que fazer alguma coisa, sendo que a gente sabe parir, tá? Tchau. E tá tudo bem comigo, tá? Depois de 15 dias eu já não sentia mais nada, já tá tudo normal. Muito diferente da cesárea, que hoje eu tenho uma cicatriz enorme, mas que me lembra meu filho, então não tem problema. Mas o que eu poderia ter evitado, né? Nós poderíamos não ter essa cicatriz.